Santo Deus, glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 10. Josué, capítulo 1, versículo 10. Santo Deus. Já está na tela? Está rápido, hein, irmão Bruno? Santo Deus, hein? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 10. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esse é o começo da liderança de Josué, depois do falecimento, da morte de Moisés. Foi um começo um tanto quanto conturbado interiormente para ele, porque ele não se via capaz de cumprir essa missão. Ele sempre foi uma sombra de Moisés, um ajudador, um auxiliar, e ele se viu preocupado, porque ninguém avisa: olha, semana que vem, 2 horas da tarde eu vou morrer, vamos começar a passar as coisas aqui. O pessoal morre de vivo, né, a gente costuma dizer. E com Moisés não foi diferente, e ele se viu com essa grande missão. Ele se viu com essa grande missão de levar esse povo até a terra prometida. A terra prometida, irmãos, ela nos dá a conotação de alguma coisa que foi criada no meio do nada por Deus. É mais ou menos assim. É como se nós tivéssemos sido levados escravos lá para outra nação, uma nação mais próxima aqui na América Latina, na Argentina talvez, um outro lugar não tão distante daqui. E a nossa terra prometida seria a nossa nação de volta. Não é nada extraordinário, não é nada do outro mundo. Olha, Deus criou um oásis no deserto e essa era a terra prometida. Não, era a terra deles, era o povo de Israel retornando a Israel. Para eles, tinha essa conotação fascinante, muito embora era muito melhor do que o Egito. Primeiro, porque era a sua terra. Segundo, porque eles já não eram mais escravos. Mas a grande parte dessas pessoas não conheciam a sua terra. E grande parte também tornou-se egípcio
ou nasceu peregrino no deserto, nasceu no começo da jornada e foi chegar lá com 40 anos. Né? Foi chegar no final da jornada com 40 anos. Então havia um monte de conflitos, um monte de fatores que pareciam, no momento, então, não ser muito favoráveis a toda aquela situação. O medo, a iminência da morte, 2 milhões de pessoas, os conflitos internos, os conflitos de interesse, todos estavam exatamente no mesmo sentimento, não havia ali algum detrator, não havia ali algum que tinha um espírito diferente, onde tem uma liderança, sempre há uma oposição. Eles temiam eles tinham medo mais do castigo que Deus poderia trazer através de Moisés, como assim trouxe, do que respeito por Moisés, como é até hoje. Muitas vezes a gente respeita mais o pastor da igreja, o ancião, por causa da palavra que Deus dá na boca dele, e não deveria ser assim, porque a palavra Deus dá na boca de qualquer irmão ou irmã. Deveríamos amar o pastor e o ancião como irmão, como alguém que precisa desesperadamente de Deus. No começo da sua missão, Josué se viu então, como disse, nessa situação, extremamente preocupado, amedrontado, de como faria para conduzir todo esse grande povo. Lembra de Salomão? Também quando tornou-se rei, falou: Senhor, dá-me sabedoria para entrar e sair no meio desse teu tão grande povo. Ele temeu, porque ele temeu a Deus de fazer um mau governo e sofrer as consequências. Em algum momento da sua trajetória, ele acostumou-se com o poder. Esse é o perigo. Ancião, pastor, irmãos, cooperadores, diáconos que estão assistindo esse culto nesse momento, cuidado. Isso aqui é um poder. Estar aqui nesse altar é quase que viciante. Se esse desejo de domínio tomar conta de você ao passo de ser maior que a tua fé, tenha grandeza de ir aos pés de Deus e pedir: Senhor, tira de mim esse veneno, tira de mim essa doença espiritual, esse vício, Senhor. É um vício, não é uma pinga, é uma droga. Cuidado, irmãos, cuidado com o poder. Há um ditado aí fora que diz que é conhecer um homem, dê poder a ele. E é uma grande verdade. Entretanto, Josué foi feliz, irmãos, porque ele foi clamar ao Senhor, ele se viu incapaz, muito embora tenha sido moço de Moisés, tenha convivido com Moisés e visto as deliberações que ele tomava, como os conflitos apareciam, como ele fazia, e como tudo o que ele fazia, ele primeiro se reportava a Deus, ele pedia a guia do Espírito Santo, porque, irmão, vir aqui pregar a palavra, e é evidente que aí assistiram a irmãs e irmãos com muito mais conhecimento literal que eu, que não precisa ser muita coisa, isso não é falsa modéstia, é constatação. Entretanto, irmãos, tem que haver a virtude do Espírito Santo na palavra. A gente não vence pelo grito, a gente vence pela força da palavra de Deus, que é afiada como uma espada de 2 fios, aleluia, que traspassa, vai na divisa da alma e do espírito, ela é certeira, ela corta subindo, corta descendo, é a palavra de Deus, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E é isso, irmãos, que tem sido perdido na obra de Deus, é isso que tem sido perdido no evangelho como um todo. Hoje em dia, os cultos são ganhos no grito, no berro. É bem verdade que Deus toma mesmo e faz como Ele quer, e nós achamos muito bom. Mas, irmão, isso deve ser exceção. Deve ser exceção, irmãos, entre nós, entre a igreja de Deus, para que nós não pareçamos ao mundo um bando de doido. Somos um povo comedido, zeloso, especial, de boas obras. Glória a Deus nas alturas.
Portanto, havia esse impasse, porque ninguém acreditaria em Josué se ele não acreditasse em si mesmo. Irmão, irmã, se você decidiu que você não passa no concurso, se você decidiu que você não é capaz de fazer essa faculdade, o que mais você quer? O que você quer que Deus faça para você? Se nem você acredita em você mesmo. Eu não consigo, irmão, eu não passo, eu não venço isso de jeito nenhum. E, irmão, para mim não dá, eu não tenho capacidade. Irmão, acredita em você, acredita no teu Deus, acredita na força extraordinária de Deus que age sobre a tua vida. Ele é mais bonito, ela é mais bonita, ele é mais inteligente, ele é mais capacitado. Não, irmão, nós somos seres individuais, criados pelas próprias mãos de Deus. E cada um tem qualidades e defeitos, ninguém é melhor do que ninguém, a não ser que você decida, eu sou pior. E aí então, se você acha assim, quem poderá te convencer, a não ser você mesmo, tua cabeça, teu guia. Quando Josué notou que se ele não tomasse uma posição, se ele não tomasse essa posição de liderança, era evidente que ele era o substituto de Moisés, todos sabiam disso, mas não era por aclamação, ele tinha que ir lá e tomar. O que Moisés foi? Falou, eu vou liderar vocês, vou tirar vocês dessa terra, vou levar vocês para a nossa nação, de onde nós viemos, junto ao povo hebreu. E eles falaram, tá, e daí? Você é igual a gente? O que você tem de mais especial que a gente? Aí o que ele fez? Vocês lembram? Não, né? Acho que não lembra. O Senhor deu a ele uma guia, olha que loucura. Ele estava usando uma capa, enfiou a mão na capa assim, tirou a mão, estava preta de lepra, tomada de lepra, de carne viva. E todos ficaram atônitos. Ele falou, Deus é comigo. Enfiou a mão na capa de novo. Quando tirou, ela estava limpa de novo. E todos ficaram assustados, que magia seria aquela? Que poder seria aquele, senão de Deus? Pegou o cajado, bateu com ele no chão, ele entortou, virou uma serpente, começou a andar. Foi lá, pegou a serpente para o rabo, esticou, virou o cajado de novo. Então eles falaram, bom, tem alguma coisa aí com ele. Então, seguiram-no. E viram os sinais, e a sarça, e a tábua, e tantas outras coisas, as tábuas dos 10 mandamentos. Irmãos, a vara de Arão que floresceu, tanta coisa. Seu sogro Jetro que o aconselhava sempre. Então veio Josué assumir essa missão. Como dissemos, ele ainda estava reticente, estava preocupado se continuaria ou não, se levaria ou não o povo. Aliás, ele teria que levar, mas ele não acreditava que seria capaz. Até que ele tomou uma decisão. Bom, o Senhor falou com ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. O Senhor que falava com Moisés, veio falar com ele, ele sentiu-se animado. Não te mandei eu, disse o Senhor, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso aqui no comecinho do capítulo, no verso 8 e 9. O Senhor falou com ele, falou, peraí, aí outra história. Irmão, Deus está falando contigo essa noite, para te animar a acreditar nos teus sonhos, para te animar a acreditar nos projetos de Deus para a tua vida, para te animar a entregar a tua vida na mão de Deus e seguir adiante. As pessoas estão esperando de você uma iniciativa, o mundo exterior está esperando de você uma iniciativa de fé, que você acredite nessa força que está dentro de você e vai em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tomado por essa força, tomado, amados irmãos, por esse ânimo vindo da palavra, ele vai e deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passa pelo meio do arraial e ordena ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Olha, preparem-se, Deus acabou de falar comigo, daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Josué, não tem barco, Josué, não tem jet ski, Josué, não tem lancha, mas tem Deus, glória a Deus. Josué, mas os egípcios vêm atrás, mas tem Deus, irmão.
Quando a gente se sente confirmado por Deus, uma montanha vira uma lombada. E um abismo vira um buraquinho qualquer, você passa por ele, você vira um gigante na presença de Deus, e o Senhor está mandando a palavra para animar a todos nós e dizer, torna-te tu também um gigante. Na hora da necessidade, nós tomamos medidas extremas, irmão, ou mata ou morre, ou se salva ou faz alguma coisa, e o Senhor está te encorajando, seja encorajado, seja animado, fortalecido no nome de Jesus. Para vencer esse gigante, vencer esse leão, vencer esse Jordão, vencer esse mar que se antepôs a você. Deus te dá força. Deus é o sustento da tua vida, Deus é a alegria da tua casa e a alegria do teu coração. O Senhor é os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos, as tuas pernas, os teus braços. Todo o teu corpo está agora tomado pela virtude do Espírito Santo de Deus. E essa graça santa e bendita, vinda através da palavra, te reveste de fé em nome de Jesus. Quando ele, irmãos, tomou essa atitude, o povo falou, ó, a liderança aí, ela nasce naturalmente, ela brota como a água vem, irmãos, das extremidades da terra, das profundezas, das entranhas da terra. A liderança vem, aquilo que Deus te colocou para fazer vai fluir naturalmente na tua vida, seja no teu trabalho secular, seja no teu trabalho espiritual, seja no domínio da tua casa, irmão. Não é por força, nem por violência, que os teus filhos te respeitarão, que a tua casa estará em sujeição, mas isso nascerá naturalmente do coração de Deus para o teu coração, e todos notarão, ele nasceu para liderar. Ela nasceu para liderar. E os irmãos veem que quando ele tomou uma posição, deu toda a instrução ao povo, o povo só estava esperando que ele se colocasse em posição, que ele tomasse o lugar que ele foi destinado. Então, responderam o povo a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Olha que coisa bonita, irmão. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Glória a Deus nas alturas. Irmão, quando a gente toma uma posição, as pessoas além de nos ouvir ainda nos abençoam. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Glória a Deus nas alturas. Irmão, se você preside sobre alguma igreja, seja ela qual for, irmão, ou seja da nossa igreja da CCA, que o povo de Deus veja em você um homem de Deus, e que todo tempo o povo de Deus te abençoe, te ame, te proteja, glória ao nome do Senhor. Eu sinto, irmão, isso aqui entre a Irmandade, o irmão N também, entre a nossa Irmandade aqui no Alphaville, a Irmandade nos trata com carinho, com respeito, com amor. Nunca falta uma saudação, nunca falta um sorriso, um abraço, uma preocupação com a família. Vão todos bem, irmão? Como está a família? Deus que abençoe grandemente. A gente às vezes cai doente por alguma coisa, a igreja põe-se em oração, fortalece o teu servo. Irmão, tem que haver em nós essa honra de Deus, não honra para nós, mas honra para Deus, mostrando que o Senhor está confirmando os nossos passos. Os irmãos imaginam que é de um líder tímido, um líder sem saber o que fazer, para onde ir, de repente Josué torna-se um gigante na presença de Deus. De repente ele torna-se um grande líder, um estadista, como foi com Moisés, irmão, 2 milhões e pouco de pessoas, quase a cidade de Campinas, peregrinando no deserto 40 anos, misericórdia, irmão, e os conflitos na mente, virava e mexia e o povo cobrava. O povo, irmão, varia, o povo flutua entre firmeza, entre fraqueza, entre alegria, entre tristeza, mas o líder tem que estar ali, ó, o tempo inteiro, fazendo a mesma coisa,
sem medo. O que nós estamos fazendo com esses cultos aqui? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E Deus foi dando crescimento, as coisas foram estruturando, não é, irmão Bruno? Fomos os equipamentos, a nossa maturidade também espiritual, material, para lidar com essa nova realidade, para poder levar alguma coisa de qualidade aos irmãos, sem perder a espiritualidade. E um fala daqui, e o Amir vem, ajusta, o Bruno vai e fala, outro fala, ajuda, ajeita, arruma. E assim, o Espírito de Deus vai trabalhando, irmão, com o nosso empenho, com o nosso trabalho. Então, não se assuste se no começo dos teus projetos, as coisas também flutuarem entre boas e ruins. Não se assuste se as coisas se parecerem diferentes. Se você se achar meio perdido, meio preocupado, não. Esteja firme no Senhor. Esteja firme na palavra do Senhor e busque em Deus força para a tua alma. Busque em Deus força para o teu coração, para você seguir os teus projetos até o fim, para você seguir as diretrizes que Deus tem te dado até o fim. Levantar-se-ão dúvidas, levantar-se-ão medos, anseios e preocupações, mas em todas elas, o Senhor será contigo. O Deus do teu pai, olha que coisa boa de ouvir. O Deus do teu pai é o teu Deus. O Deus da tua mãe é o teu Deus. O Deus dos nossos antepassados, dos heróis da fé, que agora estão na galeria dos heróis aguardando a ressurreição. O Deus que foi com Josué, glória a Deus. É o mesmo Deus que é e sempre será contigo, e sempre foi contigo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que os livrou da fornalha de fogo ardente. O Deus de Daniel, que livrou da boca dos leões, e tantos outros. O Deus de Davi, que fez ele rei sobre Israel, lá mais adiante. E tantos outros heróis. O Deus de Abraão, que foi o pai da fé. O Deus, irmãos, de Gideão, que deu a ele estratégia para vencer os midianitas. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Faz, Deus, essa noite a tua vara florescer e dar amêndoa e dar fruto para a glória de Deus. Faz, Deus, essa noite o teu coração florescer na sua presença. Dá um glória a Deus aí onde você está. Dá um aleluia com alegria. Aleluia é alegria, irmão. Alegria, Jesus. Viva, viva Jesus Cristo. Glória a Deus. Viva, Senhor, o teu santo nome na minha vida, porque eu estava abatido, entristecido, retraído nos meus medos, mas viva a tua palavra. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus, que a tua palavra me veio, Senhor, animando, me veio, Senhor, revestindo de graça e de poder, colocando no meu coração ânimo e fé para seguir os meus dias, em nome de Jesus Cristo. Josué, que está ouvindo essa palavra, vai, porque o Senhor te fará atravessar esse Jordão, irmão. Vá, porque o Senhor te fará vencer os teus inimigos. A terra prometida para eles era uma outra localidade, mas a tua terra prometida pode ser uma faculdade, pode ser a conquista de um emprego, pode ser a conquista da casa própria, de um casamento, de um entendimento entre a família. Coloca-te em posição de liderança, de fé, toma posse da palavra e vai em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Crê na palavra do Senhor, crê na palavra de Deus e revista-te de todas as armaduras celestiais e peça ao Senhor: Senhor, ajuda-me a crer na tua palavra, fortaleça a minha fé, a minha crença, e o Senhor fará o que for preciso para fortalecer o nosso coração, amados irmãos, e porá em nós uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, de paz, de contentamento, de ânimo, não de temor, não de covardia, não de retração, irmãos, de nos fazer ser retraídos e intimidados pelo nosso inimigo, não.
uma palavra de alegria, uma palavra como um manual de conduta, de fé, de esperança. Essa palavra, portanto, fará em nós obras maravilhosas e despertará dentro de nós a nossa melhor versão. Não a versão, uma versão melhor, um Rodrigo melhor, um irmão Bruno melhor, um fulano ou ciclano, uma irmã Maria, irmão João melhor, mais destemido, mais perdoador, mais amoroso, mais dedicado em todas as coisas, e não como uma folha no vento que qualquer brisa leva para longe, não. Firme, com a tua tenda com estacas bem firmadas, que virão os ventos, as tempestades e todas as incidências, as intempéries da natureza, espiritualmente falando, que é a luta, é o desemprego, é a doença, mas você estará ali, firme. Senhor, foi tu que me colocaste aqui, eu não arredo o pé. Em nome de Jesus, firma as tuas estacas, firma o teu coração em oração, em fé, na graça do unigênito Filho de Deus, porque você vai chegar do outro lado. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Senhor eterno Deus, estamos agora para te agradecer ajoelhados pelo culto que tu nos tem dado, pela tua ajuda e pela tua misericórdia que não tem faltado nos nossos corações. Tua palavra veio falando conosco sobre a missão de Josué e tudo aquilo que Deus tem feito por ele, e cremos que fará por nós também. Guarda a tua boa palavra dentro dos nossos corações e faze-nos meditar nela sempre, acreditar, Senhor, que tu estás dentro do nosso ser, que o Senhor faz parte de nós e nós de ti, que o teu Espírito está repousado sobre nós e que há em nós uma força maravilhosa chamada fé, que revolve montanhas. Dá-nos uma noite de descanso, meditando na palavra de Deus. E amanhã anima os nossos pés para estar na tua casa, congregando, adorando a Deus, fazendo o nosso melhor para o Senhor, pois tu és digno de toda a nossa adoração. És digno de toda a graça, Senhor, que podemos dar a ti. Dá-nos mais um hino e também nos despeça na tua paz. Em nome de Jesus te agradecemos, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Vamos ficar de pé e cantar o hino 298.